realidade do mundo espiritual. Sou a apóstola Geisa Faleiro Chuse e nós estamos aqui para abençoar a Igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos alcançar as dimensões espirituais na nossa vida cristã. E por isso eu gostaria de convidar você para se inscrever no nosso canal e toca no sininho, coloca lá todas, porque assim você vai poder estar partilhando conosco, participando e recebendo todas os nossos novos vídeos, as nossas notificações em nome de Jesus. E nós queremos dar continuidade à parte 2 do dimensões espirituais versus dimensões naturais. Na parte 1, nós já falamos sobre as dimensões espirituais e também falamos um pouco das dimensões naturais. Mas nós vamos agora falar especificamente um pouco mais amplo das dimensões espirituais. Mas antes de nós iniciarmos e entrarmos nas dimensões físicas, naturais, eu queria dizer que quando nós estivermos abrindo as Escrituras, nós precisamos pedir a Deus a direção espiritual e a revelação vinda diretamente da presença do poder do Espírito Santo de Deus. Porque eu preciso de ter entendimento para ler a palavra. Não é simplesmente conhecer. Se nós pensarmos em conhecer a palavra, nós temos o inimigo das nossas vidas, que é Satanás, e ele conhece a Bíblia toda de cor. Inclusive na tentação de Jesus, ele usou a Bíblia para tentá-lo. Então nós temos que ultrapassar, ele conhece a letra e nós temos que conhecer o Espírito, a revelação do Senhor. Para quando nós abrimos as Escrituras, nós precisamos de discernir que tipo de linguagem que a palavra de Deus está trazendo naquele momento. E eu vou trazer, existem muitas formas de enxergar, mas eu vou trazer 3 específicas formas de interpretação das Escrituras. Primeiro é a linguagem literal. A linguagem literal é aquela que expressa o que está ocorrendo naquele lugar, naquele momento. Por exemplo, entrando Jesus no barco, passou para outro lado. Significa que ele realmente, Jesus entrou no barco e ele passou para outro lado. É uma coisa real, física. Esta é a linguagem literal. Toda vez que você lê, onde eles estão? Esse é como o pano de fundo da palavra. Existe uma outra linguagem que também é muito importante, que é a linguagem simbólica. A linguagem simbólica, eu vou trazer um texto em Atos 2,17, diz assim: nos últimos dias do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa. Eu não tenho como pegar uma pessoa e derramar sobre a outra. Então esta linguagem é uma linguagem simbólica. A Bíblia tem muitas linguagens simbólicas, mas nós temos uma terceira linguagem, e essa linguagem muitas vezes não é perceptiva para nós como cristãos. E esta linguagem eu chamo ela de linguagem espiritual. Como nós já falamos no último, na primeira parte das dimensões espirituais versus dimensões físicas ou naturais, nós falamos sobre a dimensão espiritual. É um mundo paralelo, os dois não se encontram, mas o que acontece na dimensão espiritual está ligado à dimensão física. O que acontece na dimensão física está ligado à dimensão espiritual. E tudo o que acontece na dimensão espiritual é real e concreta, mas em relação ao mundo espiritual. Da mesma forma que aquilo que acontece na dimensão física é concreto. Eu estou sentada numa cadeira, numa sala e física, e tudo que tem aqui é cubo, tem volume.
né? E aquilo que diz no mundo físico é que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Mas na dimensão espiritual, no corpo físico pode ter um corpo espiritual. E falando da dimensão espiritual, eu vou trazer algo que é real e é literal, tanto como físico. Por exemplo, no Salmo 88:6 diz assim: puseste-me na cova mais profunda, em trevas nas profundezas. Esta linguagem do Salmo 88:6 não é simbólica. Não, ela é uma linguagem real do mundo espiritual. Eu fui colocado numa cova profunda. O meu corpo espiritual, a minha vida espiritual está aprisionado nas trevas, nas profundezas das trevas. Isto é literal e real. E essa linguagem, muitas vezes, a igreja não está compreendendo e interpretando uma linguagem que é espiritual de forma como se fosse uma linguagem simbólica, né? Então, eu vou trazer mais um exemplo. O meu espírito, ele pode estar fisicamente nessa sala, e no espírito eu posso sair dessa sala e ir em outro lugar espiritualmente. Eu posso estar aprisionado na minha infância, quando tinha 5 anos de idade, alguém me violou, me atacou, e eu posso estar aprisionada lá. E eu posso estar aprisionada em 5, 10, 15 lugares no mundo espiritual, e é real. E por isso eu estou paralisado hoje na minha vida não anda para frente, porque eu estou aprisionado no mundo espiritual, no tempo em que aconteceu determinadas situações na minha vida. Amém? Então, nós falamos bastante do mundo espiritual nós falamos bastante sobre, na primeira parte, e falamos sobre as dimensões espirituais e as leis das dimensões espirituais. E agora, mesmo que nós já iniciamos, aquele que está vindo, que está entrando, continuando o estudo, nós vamos repetir um pouquinho para aqueles que estão entrando agora e que não tiveram possibilidade de ver a primeira parte. Vocês vão ter um entendimento da dimensão física ou dimensão natural. Eu falo que é a dimensão do cubo, é a dimensão física do planeta Terra, né? Então, vamos começar da mesma forma que nós fizemos da primeira dimensão espiritual. Qual o conceito do mundo físico ou natural? Este mundo compõe do sistema solar, todo o universo e tudo que existe nesse universo e todas as galáxias que existem e o planeta Terra, tudo funciona de forma perfeita, e este funcionamento global de tudo acontece através de leis imutáveis, e tudo é extremamente ordenado e perfeito. Este é o mundo natural. Agora vamos falar algumas coisas, um panorama da dimensão natural. Começando, quem que habita nessa dimensão física? Né? Os animais e as plantas. São seres que habitam no mundo físico. Como que funciona o tempo da dimensão física? Ele é tudo controlado pelo tempo, que é dia, mês e ano. Eu não tenho condições de hoje falar, eu não estou afim de ficar no dia de hoje. Eu gostaria de agora, nesse exato momento, entrar quando eu tinha 5 anos de idade. Eu não posso voltar atrás. Tempo, ele vai passando, e eu não tenho como retroceder,
mas no mundo espiritual eu posso retroceder. Isso que a gente tem que ter entendimento. Então é controlado pelo tempo, dia, mês e ano. Neste mundo físico possui leis terrestres e tem a gravidade. Todos os seres vivos possuem um tempo determinado de vida. E neste mundo físico existe a morte física. Procriação. Todos os seres, espécies do planeta, da dimensão física, reproduzem a sua própria espécie e semelhança. Todos eles têm sementes iguais àquilo que ele é. E ele produz seres que vão crescer para si como bebês e vão se tornar adultos. O alimento. Nós temos alimento na natureza à vontade e nós podemos comer a qualquer momento. Nós temos animais e plantas que nos sustentam e trazem aquilo que é necessário, vitaminas, proteínas, etc., para a nossa sobrevivência, né? O corpo. Como é o corpo dos animais e das plantas? É um corpo físico. Um corpo físico de matéria da terra, né? Lei. Como as leis, da mesma forma que acontece no mundo espiritual, a lei, somente os mais fortes e que vencem. Neste mundo físico existe hierarquia e tem também uma sociedade organizada. A dimensão natural é o mundo, então, dos animais e das plantas. E nós entramos neste mundo físico através de algo que nós somos e temos, um corpo físico. Se eu não tiver um corpo físico, eu não tenho condições de entrar no mundo físico. Por isso eu digo, os anjos e os demônios, eles não têm esse corpo dessa matéria que nós temos. Então eles não têm diretamente a capacidade de entrar e nós não enxergamos ele a olho nu, no natural, né? Bem, isso nós vamos explicar mais à frente. Entrando, podemos usufruir de relacionamentos com outros seres que também possuem corpo físico. Eu posso ter amigos, né? Posso me relacionar, posso andar com animais, né? Eu posso pegar uma planta, uma flor, cheirar a flor, eu pego, eu toco, eu sinto, né? Então nós podemos nos comunicar e respirar, nos alimentar, nós conversamos e até nos reproduzimos, dentre outras coisas. Na primeira parte nós falamos que existem dois tipos de ar, vamos dizer, o ar oxigênio, que nós seres humanos usufruímos porque nós temos os nossos pulmões, o oxigênio entra, nós respiramos e podemos habitar na atmosfera do ar. Mas existem outros seres que vivem e respiram dentro da água, né? Então, os peixes e os animais dentro da água. Existem essas duas dimensões. E isto é algo que nós temos que entender, que existe uma diferença das duas dimensões e muitas leis que imperam numa não acontecem de forma diferente na outra. Os seres que habitam no mundo físico, os animais e as plantas, eles não podem entrar no mundo espiritual. Eles são seres que são alma, eles têm uma personalidade individualizadas, sentimentos, eles têm comportamentos pessoais e eles somente habitam no mundo físico, natural. A reprodução desses seres na dimensão, eles vão reproduzir e vão gerar um ser de acordo com a sua própria espécie e a sua semelhança. Todos os seres geram as sementes.
tanto animais como as plantas, os seres vivos e até, se nós pensarmos bem, até uma ameba, até uma célula pequena, né, que não é vista direto a olho nu, mas faz parte deste mundo, também se reproduzem. E como que funciona estes animais e estas plantas? Eles têm um corpo físico, mas eles também são uma alma. Eu tenho, agora nesse momento, eu tenho 2 periquitos australianos. E eu tinha uma periquita, e essa periquita faleceu, ela morreu. E aí nós pegamos e pusemos outra periquitinha em casa. O que acontece? Essa segunda periquita tem uma personalidade totalmente diferente da primeira. Ela brinca, ela pega jornal, ela pica, ela pega isso, ela pega aquilo, ela faz isso, faz aquilo. É uma coisa impressionante. A diferença, enquanto a outra era tão queridinha, ficava só brincando, né? E ela brincava com o periquitinho. Essa fase, ela quer pegar, ela tá comendo todos os puleiros onde que eles ficam. Aí eu falei, meu, como pode, né? Como Deus cria seres tão diferentes uns dos outros. E é assim no planeta, todos os seres, cada animal, cada planta, até as plantas têm suas personalidades e tem também a sua forma de ser. Amém? É importante a gente ter esse entendimento. O tempo na Terra, na dimensão natural, todos os seres possuem também uma vida X, limitada. O ser permanece depois de gerar uma semente igual à sua espécie. Nasce, cresce, amadurece, reproduz e ele morre. Por exemplo, um animal pode viver 20 anos, pode viver muito mais do que isso. Um ser humano, nós vamos falar a respeito disso, ele tem um tempo de vida limitado. Mas uma árvore, uma planta, ela pode viver 2 semanas, uma flor, né? Pode viver 2 meses. Mas pode ser, ele nasce de manhã cedo e de noite já morre. O tempo de vida de todas as espécies do planeta são totalmente diferentes uns dos outros, mas todos reproduzem de acordo com a sua espécie e a sua semelhança. Isto que nós já falamos do dia mesiano mostra que todos esses seres que habitam neste planeta do cubo, eles têm um tempo e um espaço limitado. Eles estão limitados no tempo, eles estão limitados no espaço. Isso é algo que nós também temos que compreender. Vamos pensar agora no que a gente falou da outra vez. Nós falamos na dimensão espiritual e nós demos um exemplo de um desenho animado do Tom e Jerry. E quando nós falamos do Tom e Jerry, nós colocamos para você que muitas coisas que são reveladas através dos desenhos animados são relacionadas a uma outra dimensão, da dimensão espiritual. Então, ali mostra o Tom, né? Ele pega, tem o Jerry, ele tem uma casinha, né? No chão, então ele pega e ele consegue transferir a casinha no físico, a porta da casinha para um outro lugar. Isso é possível? No físico não, mas no espiritual é possível, porque o espiritual não está limitado a dia mesiano. O espiritual é totalmente diferente do que aquilo que a gente conhece. No físico é totalmente aquilo e não tem como modificar, é imutável. Mas o espiritual, um anjo pode aparecer para mim no tamanho de um homem. Um anjo pode aparecer no tamanho da altura de 5 homens. Um anjo pode aparecer para mim do tamanho pequeno, do tamanho grande, porque a dimensão espiritual é diferente da dimensão natural. Amém? Bem, o que nós temos que entender então, os animais e as plantas não têm espírito e não serão salvos.
Você sabia que o seu animalzinho de estimação não irá para a eternidade? Este não. A Bíblia fala, eu creio que vai ter animais na eternidade, mas o seu animalzinho vai ficar por aí. A Bíblia diz que ele vai voltar para o pó da terra. Agora, eles têm uma alma, que é uma personalidade, mas eles não serão salvos. Eles não vão nascer de novo e eles não têm espírito e não têm a forma que nós temos de comunicar com Deus. Amém? A realidade do mundo natural, no mundo natural, tudo está em processo. Nós ainda não estamos com o tempo concluído. Ainda não houve juízo e existe uma possibilidade de mudança enquanto nós estivermos vivos. As decisões e atitudes de cada pessoa irá produzir, gerar frutos ou para o bem ou para o mal. Nós temos que ter um entendimento que o ser humano ainda tem tempo para mudar o seu futuro. Ou irá para o céu ou irá para o inferno. O mundo espiritual respeita estas condições temporais do mundo natural para a salvação do indivíduo. Só haverá uma decisão final de Deus na vida humana quando ele sair do mundo natural através da morte física e depois disso o juízo final. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre o homem. Então, eu acabei de falar que o homem tem um período X de vida. Mas dentro deste período ele vai passar por testes em toda a sua vida existencial. Vai passar por testes se ele vai ceder ao pecado e à condenação, ou se ele vai dizer não e vai aceitar a Cristo como Salvador e Senhor, e ele terá a possibilidade de ir para a eternidade. As leis do mundo natural em relação ao homem. A Bíblia fala sobre o tempo de vida do homem na terra. A vida fala assim, em Gênesis 5:5, diz: tempo de vida do homem é todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. Imagina só uma pessoa viver 930 anos. Então, a palavra de Deus também fala em Gênesis 6:3. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Adão viveu 930 anos, né? Depois que houve o dilúvio, passou a 120 anos. Isso significa que o tempo de vida do homem diminuiu. Mas com a iniquidade e as consequências do pecado, porque a iniquidade é pecado, sou pecado, o tempo de vida do homem foi diminuindo. E em Salmo 90:10 diz assim: a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. A medida deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Então aqui está dizendo, de 120, o homem passou a ter 70 anos. E só alguns 80, às vezes um pouquinho mais, né? Mas isso tudo são as características que foram modificando de acordo com a caminhada do pecado humano. Amém? Salmo 103, no versículo 14, 15 e 16. Pois ele conhece a nossa estrutura.
lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não a conhece mais. O tempo da vida do homem é muito rápido. Isto acontece na dimensão natural, que manifesta através do dia, do mês e do ano. Então vamos entender. Todos nós temos um tempo curto de vida, aproveita a sua vida, mas faça o que é melhor. Em vez de pensar em ganhar tempo para você, planeja a tua eternidade. Na eternidade teremos muitas coisas para fazer se estivermos com Deus. Mas se nós não aceitarmos a Jesus Cristo como Salvador e dono da nossa vida, a nossa eternidade será uma catástrofe, porque estaremos no inferno e nunca mais poderemos retornar deste lugar. Bem, vamos falar de algumas coisas sobre as leis da dimensão natural. Em relação à natureza, Gênesis 8, 22. Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, em relação à natureza, nós teremos sementeira, nós plantamos e colhemos, ceifa. Nós teremos aqui na terra o tempo, tem primavera, verão, outono, inverno, né? Todas as temperaturas, o frio e o calor. E também temos o dia, que é de luz, e a noite, né? Isto é o que a palavra de Deus diz. Agora vamos ver sobre leis meteorológicas. A Bíblia fala de ciclos de correntes de ar 2000 anos antes dos cientistas descobrirem. Se os cientistas soubessem que tudo o que tem na natureza, Deus, ele trouxe escrito nas Escrituras. E nas Escrituras nós temos muitas leis em relação, muitas coisas que estão relatadas, já escritas na Bíblia, que são fatos. Por exemplo, Eclesiastes 1:6 diz: o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo o seu ciclo, circuitos. Nós sabemos agora, pela palavra de Deus, em Eclesiastes, que o ar ao redor da terra gira em gigantescos círculos, no sentido horário, no hemisfério, e no sentido anti-horário, no outro hemisfério. Isto está escrito na Bíblia. Bem, toda a natureza pertence à dimensão natural, que é este mundo físico e natural. Agora vamos falar uma outra coisa. Há cerca de 3.500 anos, ninguém conhecia o ciclo da água. 3.500 anos. Mesmo assim, a Bíblia registrou o mesmo ciclo. A Bíblia em Jó 36, 27 diz: porque atrai para si as gotas de água, e de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Amém? Então a Bíblia fala de um ciclo de água. A Bíblia fala que existe o sistema solar, os planetas, e existem leis estabelecidas. A Bíblia também fala que existe o buraco negro, fala que existe um lugar onde que nós descobrimos não tem tanto tempo. E a Bíblia já falava sobre isso. Em Salmo 19:5 diz: o qual o sol, como noivo, sai dos seus aposentos e se regozija como herói, e percorre o seu caminho, participa numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso. A Bíblia registra o movimento da translação do céu
há 300 anos. No entanto, foi apenas no século XX que a humanidade descobriu que o Sol gira em torno do centro da galáxia. O Sol, ele gira numa velocidade de 250 km por hora, né? O astrônomo Bert Lindblad, devido ao desenvolvimento da ciência, ele descobriu isso, mas já estava descoberto, porque Deus que criou os céus e a terra, e Deus é que sabe todas as leis. Sobre a lei da gravidade, todos nós sabemos da lei da gravidade, e eu estou aqui, não estou flutuando. Por quê que eu não estou flutuando? Porque eu estou debaixo da lei da gravidade. E foi Newton que explicou a lei da gravitação universal, né? Amém? Então, quando Isaac Newton descobriu a lei da gravitação universal, ele provou que a Terra flutua no universo. E a Bíblia fala em Jó 26:7, faz pairar a terra sobre o nada. Opa! O Senhor já tinha falado nas suas escrituras algo que um cientista teve que descobrir depois. Então, por que não olhar sempre para a Bíblia para descobrir todas as coisas? Está tudo escrito na palavra. Ó, em Jó 28:5, da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. A Bíblia fala de embaixo, o centro da terra é fogo. A Bíblia fala que Deus criou um lugar chamado abismo, e esse abismo tem a ver com o lugar dos mortos condenados, os anjos caídos que estão neste lugar. Chama-se de abismo ou inferno. Há 3.500 anos a Bíblia descreveu corretamente o interior da Terra. É um conhecimento básico das geociências que o núcleo da Terra, onde habitamos, é ardente de fogo e é um lago de fogo. Opa! Então, eles descobriram e comprovaram aquilo que a Bíblia já tinha nos revelado através das Escrituras. Então, existe fogo no centro da Terra. Amém? Também, eu vou trazer, a Bíblia descreve a Terra como se fosse tirada de uma fotografia de um satélite. A ciência não descobriu que a Terra não era sustentada por nada até 1650 anos. Então, vamos ter entendimento. A Bíblia fala que o livro de Jó foi escrito há 3.500 anos, que era na Idade do Bronze, e na verdade já se tinha revelação. A palavra de Deus, ela é fantástica, mais do que qualquer outra coisa, porque não é um livro normal, é um livro mais do que uma história, foi escrita pelo dedo de Deus. Homens inspirados por Deus escreveram a sua palavra. Bem, leis da dimensão natural, só os mais fortes vencem. Existe uma disputa constante de poder. E essa violação da lei gera o pecado e produz alimento para os demônios. Isso eu falo no meu outro seminário. Amém? Lei, lei das atitudes. A sociedade diz que o valor pessoal é determinado pelo sucesso e pela força. Você já ouviu falar isso? Se uma pessoa alcançou alguma coisa, ela se torna importante. São padrões humanos e nós estamos vivendo numa realidade onde vários padrões falsos, né? Amém? Então nós vamos trazer esse entendimento. Em nome de Jesus. No mundo natural, não é possível entrar na dimensão espiritual. Amém?
O pecado abriu porta para o retorno de Satanás. Satanás passou a ter autoridade sobre o planeta Terra. Quando? Quando o homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, o portal se abriu e eles tiveram acesso e nós perdemos o direito de controle e de autoridade sobre o planeta, de nos tornarmos os líderes, e nós passamos essa autoridade para as trevas. Bem, no início não existia maldade dentro do homem, nem o pecado, mas Satanás enganou a Eva e Adão. Na verdade, os dois Adão estava ao lado da Eva. E quem criou o pecado não foi o homem. O criador do pecado foi Satanás. Então, nós fomos enganados. A Bíblia fala que eles comeram do fruto. Eu digo também, pela palavra, eles comeram, ela comeu e deu para ele que estava ao seu lado. Então, eles comeram junto e, como consequência, houve a entrada de Satanás do planeta. O homem, através desta atitude, entregou o lugar do único dominador e a liderança do planeta, perdendo assim o controle do planeta. Quem que está controlando o planeta hoje? As trevas. Foi aí que algo terrível aconteceu. O corpo incorruptível de um ser perfeito se revestiu de corruptibilidade. Nós não fomos criados para a morte, mas a partir do pecado nós passamos a morrer. Satanás também foi amaldiçoado e precisa de alimento. Na verdade, Satanás precisa do homem para se alimentar. Por causa da maldição gerada pelo pecado, o homem virou. Eu vou falar uma coisa muito séria, muito importante. Por causa do pecado, o homem se tornou alimento do diabo. Isto é, o pecado do homem gera comida para Satanás. Isso também eu falo nos outros seminários. Então, existe diferença entre os dois mundos, a dimensão espiritual e a dimensão natural. O homem tem um corpo físico que entra na dimensão natural. O homem tem um corpo espiritual que entra na dimensão espiritual. O que o homem então representa diante da dimensão natural e da dimensão espiritual? Na verdade, o homem é o único mediador que tem capacidade de entrar no mundo físico, no mundo espiritual e no mundo físico. E Satanás utiliza o homem para entrar no mundo físico. Isto é algo extremamente importante para a gente entender a nossa vida espiritual. O homem tem corpo espiritual e com o corpo espiritual entramos na dimensão espiritual. Esta dimensão é o mundo espiritual. Dentro dele tem anjos e demônios. Demônios utilizam o corpo espiritual do homem e, consequentemente, entram na dimensão natural. E lá encontramos animais e plantas. E existe a obtenção de alimento que é inexistente na dimensão espiritual. Então, tudo isso que nós estamos falando até agora vai trazer o entendimento. Toda verdade é paralela. Tudo que acontece na dimensão espiritual reflete na dimensão natural. Tudo que acontece na dimensão natural reflete na dimensão espiritual. São duas linhas paralelas que nunca se encontram. Amém? Então, isto seria referente à dimensão física, à dimensão natural. Nós iremos continuar a parte 3 e nós iremos falar de outra, da dimensão do mundo espiritual, mas do reino de Deus. O que significa isso? Nós vamos deixar para a parte 3 das dimensões naturais e das dimensões espirituais. Nós vamos estar entendendo. Então, eu gostaria agora de trazer para você, se você participou deste vídeo e você ainda não se inscreveu, eu te convido. Inscreva no nosso canal Realidade do Mundo Espiritual, toque no sininho, porque todas as vezes que nós tivermos novas notificações, novos vídeos, nós estaremos trazendo para você, né? Amém?
Eu gostaria também que seria muito importante que vocês fizessem algum comentário referente a este vídeo que você esteve ouvindo até agora. Então, escreva abaixo algum comentário, e se você tiver que pedir alguma dúvida ou pedir que seja realizado um vídeo em relação a algum assunto que tenha a ver com o mundo espiritual, o mundo natural e toda a realidade no espiritual, eu peço que você escreva abaixo para ajudar, e nós poderemos sim fazer novos vídeos para abençoar, em nome de Jesus. Eu gostaria de falar que nós temos nós temos o livro, nosso livro, Realidade do Mundo Espiritual, Visão Profética. Este livro, ele tem fala sobre as dimensões natural, as dimensões espiritual. Nós falamos também muito mais profundo de quem é o homem, anjos, demônios. Nós falamos sobre pessoas que vivem nas dimensões do reino de Deus e pessoas que vivem e precisam alcançar essas dimensões. Também eu participo do Ministério de Libertação há 27 anos, ou muito mais, desde que eu conhecia Jesus há 48 anos atrás. Deus me chamou para o Ministério de Libertação. Naquela época não existia livros, não existia conhecimento, e eu tive que aprender através de muita caminhada, acertos e de erros, a conhecer o que Deus tem preparado nas dimensões espirituais. E logo ao mais ou menos quando jovenzinha, 1 ano depois da minha conversão, eu cheguei diante de Deus e disse: Senhor, eu quero ver um anjo. Senhor, eu quero destruir os demônios. Eu quero acabar com todos os demônios do planeta. E eu gerei no meu espírito o Ministério de Libertação. Os anos se passaram, eu conheci a nossa amiga, a apóstola Nilza Itioca, que tem acompanhado, são 27 anos estando com ela. E nisso participei de inúmeros seminários. E como Visão Aberta, sendo ministério profético e tudo, nós escrevemos neste livro, selecionamos mais ou menos seis seminários. E nesses seminários nós trazemos o que aconteceu nos seminários paralelo àquilo que aconteceu no mundo físico e no mundo espiritual. Nós temos aqui falando sobre, por exemplo, os anjos. Quem são os anjos? Como os anjos vivem? Nós temos também visões e corpos espirituais. Nós temos neste livro corpos espirituais, que falam das dimensões espirituais, de como um ser humano, ele habita no mundo espiritual. E visões que nós tivemos, nós temos visões que nós tivemos e nós estamos trazendo, desenhamos e escrevemos e trazemos para que você possa crescer espiritualmente e conheça o mundo espiritual e tenha um crescimento e entendimento da sua vida, porque nós precisamos ter entendimento da nossa vida diária, né? Em nome de Jesus, nós declaramos as bênçãos sobre a sua vida e queremos agora fazer uma oração final para abençoar a sua vida. Amém? Então fique atento, porque estamos preparando cursos online sobre as dimensões espirituais. Então vamos estar agora orando e abençoando a sua vida. Pai, em nome de Jesus, todos aqueles que estão participando deste vídeo e que estão recebendo do Senhor essa revelação espiritual sobre a dimensão natural, se preparando para fazer a diferença do que é físico e do que é natural e espiritual, e em nome de Jesus, Pai, faça-nos abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso entendimento para essa compreensão, em nome de Jesus.
Que o Senhor venha estar preparando e abençoando a vida de todos aqueles que estão recebendo, que possam crescer mesmo nessas dimensões espirituais, em nome de Jesus. Amém. Também gostaria de dizer que se você quiser convidar, nós também fazemos os seminários na sua cidade, na sua igreja, aonde você desejar, em nome de Jesus. Então você contacte embaixo, ali fala do livro e ali a gente tem como você fazer o contato para nos convidar para fazer o seminário na sua região, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até, irmão, querido e amigo. Até nosso próximo encontro. Que Deus abençoe você. Amém.